Não é? São intensos, mas não são densos. Qual é a diferença? Ser intenso e ser denso. Intenso é o quê? Ser capaz de assustar o governo, mobilizar a mídia, mas não foram capazes de levar a favela para a rua. Não foram capazes de colocar todo o movimento sem teto na rua. E aí eu digo a vocês, será que os sem teto e o pessoal da favela tem menos necessidade do que a classe média que foi para a rua? Acho que é uma distorçãozinha aí. Então, gente, para que a gente faça alguma coisa para avançar no sentido efetivo, nós temos que ter a massa, nós temos que ter as pessoas. E eu concordo com o Leitão, a mídia colabora para a desmobilização? Colabora. Só que a massa está colaborando também, né? Quando ela não vem, para que o movimento tenha fôlego mais curto. Essa é a questão. O movimento que começou com os estudantes, se manteve durante muito tempo com os estudantes, ganhou a chamada sociedade civil, no dia 20 de junho, né? Ela passada deu 1 milhão, segundo as estatísticas, mas depois passou a declinar. Então, nós temos hoje, quando muito, 2, 3 mil, no máximo, mais do que isso. E aí, a repressão facilmente, ela age, prende, entre aspas, os responsáveis, os vândalos, isso, e desqualifica um setor, e ao desqualificar esse setor, desqualifica também o movimento. Esse é o grande problema. Ou seja, a gente não tem a densidade e não tem a massa, porque a massa, a despeito da gente ter já a mídia independente aí, que isso é muito interessante também, uma novidade muito positiva, vejo muita alegria, né? A coisa da mídia ninja, não vou entrar em considerações sobre se eles recebem dinheiro ou não interessa. A verdade é que eles prestaram papel, né? Tiveram um papel, prestaram um serviço muito grande para a sociedade. Tá? Então, esses elementos estão ali conjugados. Só que, repito, não temos a densidade da classe trabalhadora nesse movimento. Não quer dizer que não tenhamos, tá? Porque até agora não tivemos. E o perigo é que nós esgotemos esse método de ação direta sem conseguir sensibilizar os maiores interessados, a necessidade. Aí eu volto àquela discussão lá do século XIX, onde a necessidade ela é a mãe das atitudes. Isso? Ela é que vai ser a parteira, usando aí o discurso lá do Sócrates, né? Só me tirar para falar, aí tem um companheiro aqui que você fala. Eu só ia perguntar para você não acha também que essa massa que se fala, que é a massa do trabalhador, o pessoal, né, que é da favela, a falta de informação que faz as pessoas, o que eles falam, ou a informação distorcida, né? Não, ou excesso de informação, né? Porque as pessoas sentem na pele tudo, mas na hora de se manifestar, ela tem uma opressão que já é de repente cultural, por falta também da informação. Falta da informação Da crítica. Então, o que acontece? Assim, eu vejo dessa forma, né? Como se começou a fazer, se mobilizou muito, mas com talvez a repressão, ou até a mídia colabora e descolabora com isso, né? Eu acho que tem que se afastar desse medo, por falta também dessa informação que você tem, porque se sente na pele. É o que você falou, por que eles não vão para lá? Mas as pessoas mais esclarecidas é aquilo que estão sendo chamadas de vândalos. As pessoas que entendem esse movimento, essa metodologia teórica que acontece não é de agora, que estão nas ruas, que talvez não estão mostrando na cara justamente por causa disso. Né? Porque de repente são pessoas que com medo até da repressão, de sentir na pele essa coisa. Essa é a questão. Você tocou no ponto central que eu não tinha aprofundado de forma adequada. Tá? Deixa eu passar aí a falar. É a questão do medo, eu falei. A favela não foi, que a primeira vez que a favela esboçou uma reação foram 13 mortos. Entendeu? Sumiu o Amarildo. Não é por acaso que o Amarildo está sendo discutido o tempo inteiro. Não é o Amarildo, né? Estou falando do ente coletivo, que recebe o nome de indivíduo, mas é um ente coletivo. Mas são os desaparecimentos
ocorridos em áreas ocupadas pela UPP. Se a UPP, ela não, por exemplo, lá no Leme não tem nenhum desaparecido. No asfalto, no Demora, não tem nenhum desaparecido, não tem nenhum amarillo. Sabe por quê? Porque a polícia trata diferente, que está na favela, está no asfalto. Não é? Não some gente no apartamento da Vera Souza, tá? Porque a polícia entrou e desapareceu outro cara. Não tem isso. E as manifestações só não geraram mortes, como por exemplo no Egito e em outras partes, porque a polícia sabe que ali está a classe média. Uma outra coisa curiosa, companheiro da favela, é engraçado, né? As favelas que tem o PP, a gente nunca recebeu o apoio da OAB, né? Nas manifestações a OAB está sempre lá. Sabe por quê? Porque é o filho da burguesia, cara. Você está entendendo o que eu vou falar? Então isso é muito mais fundo. Isso é muito mais profundo. E a gente tem que tocar na ferida, porque eu estou falando do extrato social qual pertence. Estou falando, quando digo isso, estou falando de mim mesmo. E do limite da minha disposição de transformar. E aí tem um movimento belíssimo que está se organizando lá no Rio, chamado Favela Não Se Cala. Eles estão discutindo exatamente isso. Tem apoio do PSOL, do PCB, nosso, movimento anarquista, não é? Favela Não Se Cala, que até Facebook deles. Então, é um trabalho excelente. E sabe com quem eles estão se organizando agora? Né? Notícia aqui de primeira mão para vocês, aconteceu a primeira reunião essa semana, lá no Morro da Babilônia, que tem uma liderança fundamental da favela, o MPL, que não quis entrar no Black Bloc, está fazendo articulação com a favela. O movimento parceria dos estudantes está fazendo articulação com a favela. Estão entendendo qual é a questão? Porque eles viram o seguinte: se o nosso movimento, que agora não é mais por redução da tarifa, se o nosso movimento, que agora é um movimento que tem que crescer para tarifa zero, e tarifa zero é estratégico, a gente consegue tarifa zero, é a primeira grande pancada no dominó que pode derrubar os demais, é o efeito dominó. A ideia da propriedade. Aí vem a discussão, que é uma discussão teórica importante, mas que não se esgota na teoria. A gente tem que trabalhar com a prática, que é a discussão mesmo da mobilidade urbana. Todos nós somos livres, para ir e vir, né? Mas alguém aqui pode, por exemplo, amanhã, se quiser ir para Paris? Não. Por que não? Porque a tarifa é um pouquinho mais cara que ela sai de dentro. Então, o direito de ir e vir no capitalismo, ele é relativo. Entendeu? Essa é uma discussão. Por que eu não posso ir para Paris? Porque você vive uma sociedade clássica, capitalista, onde o acesso não é para todo mundo. Entendeu? A questão é essa, gente. Essa é a necessidade. Então, se a gente não se alia com que é a necessidade, a gente se arrisca a ter um projeto maravilhoso, extremamente caritativo, mas que não dá conta da demanda, né, das pessoas que de fato têm necessidade. Você queria falar? Desculpa aí. Não, tudo bem, é isso. Eu queria só fazer uma posição seguinte, colocar uma posição. Essa conquista do povo trabalhador, né, da classe operária e tudo mais, hoje em dia aqui no Brasil, principalmente, existe uma dificuldade, porque os sindicatos, os grandes sindicatos, estão atrelados ao poder. E não ao partido, ao poder do partido. Outro questionamento, não é só os grandes sindicatos. Hoje em dia nós vemos o quê? O movimento estudantil também é atrelado ao poder. A Uni está vendida. Da Uni do tempo, né, do chumbo dele. Então, o que ocorre? Claro que o Zé Serra de esquerda. O Zé Serra de esquerda, do caco, né? Deu tempo isso. Aí o que acontece? Agora, você vê que a dificuldade não ocorre só aqui. O movimento de luta armada também, nós temos, por exemplo, na América do Sul, nós temos as FARC, que é um movimento que dura mais de 30 anos. E o que acontece? Não tem um apoio popular forte na Colômbia, entende? Então, essa é a dificuldade, né? Agora, o caminho não é por aí, é realmente empunhar as armas, não tem outro jeito. E aqui, o que aconteceu aqui, nós falamos do Amarillo, mas nós temos que lembrar que no tempo da ditadura surgiram muito mais Amarillo do que
os dias de hoje estão aí sumidos e tudo mais. Então, é isso. Muito bom. Eu seria mais ou menos um gancho para fazer um tipo de consideração aqui. Quando começou a surgir as jornadas de junho, estava havendo grande expectativa. Só que uma coisa que até aconteceu, boa parte dos sindicatos não apareceram, né? Não teve movimento social. Chegaram, e se chegaram, eu posso dizer até inclusive, vou falar o caso do SEBRA, só um episódio que teve, né, no dia que teve a manifestação em São Pedro, que todo mundo diz que é senso comum, que São Pedro, se o mundo acabar, ninguém vai perceber, o gente fechou a pista. Não, todo mundo fala é como se fosse Saramandá e aqui é o Lago Santeiro, porque tem um prefeito que coleciona peruca aqui. Você não tem nada contra carecas, não. Não tenho nada contra careca, até porque aqui tem um camarada aqui, só que ele não usa peruca. Agora, tem muito menos máscara. Agora, só que é o seguinte, uma coisa no episódio até, inclusive algumas estão aqui presentes, pode confirmar isso, estava acontecendo um protesto em São Pedro, enquanto o sindicato estava com uma reunião, se tinha 15, tinha muito, discutindo o plano de cargos e salários, e é a única coisa que mobiliza São Pedro. A consequência é que fica uma reunião com 20, 15 pessoas e ao mesmo tempo o secretário de Educação querendo incluir o projeto dele, né? E você não tem esse contato, essa tal intensidade, essa correspondência. Talvez seja isso que alimente o medo das pessoas e acabe fazendo como consequência uma reação muito mais intempestiva e acabe resultando nos mortos. Aí você chega, a polícia se omite a reprimir, quando está lá dentro fica reclamando que é uma coisa contínua que só o faz tirar do trabalho dele. Tanto é que o Estado coloca agora trabalho em escala dos policiais de hora extra, literalmente está implementando, e você só tem lá aquela classe média mobilizada e os sindicatos burocratizados estão participando. A consequência é que você tem um movimento que foi bastante interessante, que agora sinto particularmente que está refluindo. E acaba muitas vezes naquele senso comum que as pessoas falam, poxa, não tem alternativa fora desse mundo. Acaba sendo, muitas vezes as pessoas, eu particularmente acho, que seja grave a pessoa perguntar, poxa, como é que isso pode ser possível? Aqui, imagina num curso de pós-graduação que as pessoas falam, não existe mundo além disso. Né? Eu acho que a gente, uma coisa que tem que se ponderar, particularmente, acho, é essa ausência dos movimentos sociais, que aí não cria intensidade, uma coisa que poderia ser bastante explorada e acabe depois refluindo e que as pessoas acabem, como consequência, em boa parte, achando que é uma bagunça. Mas a gente acaba achando aquilo que o colega falou. Eu acho que a nossa base realmente é a educação. Porque o que se está vendo hoje é a falta de entendimento do que houve no passado, do que está acontecendo e do que pode vir. Entendeu? Então a base, eu acho que geral, é a educação. A partir do momento que você se informa, você se informa, quando você tem conhecimento da situação, você toma mais coragem. O teu medo, acho que diminui, você amplia seus horizontes. Essa falta de ampliação, essa falta de horizonte que o colega falou, que é a base do entendimento, sabe? É a alienação que as pessoas não têm, as pessoas querem saber do smartphone, a pessoa acha que, sabe, aquela televisão que é bacana, que está bom para ele. Ele não pensa no futuro, ele está pensando no agora. Então a base é a informação. A base é você formar adultos que possam pensar não só em si, mas pensar no todo, sabe? Por isso que isso aqui está acontecendo, que foi, eu acho que a frustração da luta armada, sabe? Da falta também de uma posição firme, sabe? E dos poderes que aí estão, que tem séculos de oprimindo a massa,
Entendeu? Porque você arruma, você consegue conquistas, consegue, mas você vai dar 2 passos para frente e 3 para trás. Só que a educação entende uma coisa mais ampla. Não, eu digo assim, quando você começa a formar aquela base, entendeu? É lógico que a educação é muito mais ampla. Sabe, eu sou estudante, mas eu estou aqui querendo me informar mais. Essa oportunidade é rara, porque muitas vezes você não tem uma pessoa para te abrir um pouco aquilo que você quer, entendeu? E que você pensa, que você pode expressar. Então, o que está acontecendo é o seguinte, você muitas vezes tem os professores também que são automáticos, né? Eles são também aqueles robozinhos que te ensinam aquilo básico. Então, você não tem a oportunidade de estar aqui em debate, ou você não tem esses acessos. Porque a Secretaria de Educação já passou Você defende, você aceita a Secretaria de Educação? Não, porque a sala de aula você está todos. E 2, o CEP, eu não sou o diretor do CEP, mas sou filiado do CEP, militante do CEP. Acho que o CEP, por exemplo, é um espaço de participação. Então, se o CEP está para um lugar ou outro, a ausência nossa, sua, de dizer o CEP tem que estar lá aqui, né, por exemplo. Eu acho assim, eu acho muito complexo a gente esperar, como hoje todo mundo tem, e a gente tem muito dessa prática cultural sem se dar conta, de que algum Messias vai salvar no fundo, entendeu? Acho que algum Jesus vai abrir, algum Moisés vai abrir o mar vermelho, não vai, entendeu? É, de fato, muito desgastante, inúmeras vezes, não somente do CEP, mas outras associações, em outros espaços. Eu não sou filiado em partido, mas quando o Marcelo me chama, quando o Marcinho, esse Marcinho, me chamou para discutir lá a questão da lei que estava proibindo o rap, né, o funk, a gente participou, a gente colaborou com um grupo de pesquisa que participa na UERJ. Então, assim, o que eu percebo hoje, insisto nisso, é uma alienação generalizada, especialmente dos nossos colegas, que são muito mais reprodutores do sistema que entendem, porque não há falta de informação, entendem. Nós entendemos muito bem, mas reproduzimos. Sem querer ou não, eu não sei, mas reproduzimos. Professor, é muita acomodação também. A gente vê, por exemplo, na nossa turma, na faculdade, tem mais ou menos 60 alunos. Só temos 3 aqui hoje. Todo mundo está sabendo, mas eles preferem ir para a praia, eles preferem dormir, eles preferem fazer outras coisas. Vai bastante da formação também, da formação crítica, porque se você não procura saber o que está acontecendo, você não vai conseguir formar uma crítica em relação a isso, você vai acabar indo pela crítica dos outros. E se ela fala para mim que esse movimento é uma coisa ruim, e eu não sou uma pessoa que procura saber sobre o movimento, eu vou acabar achando que é ruim porque ela fala que é ruim. Então, não pela minha própria opinião. Isso acaba fazendo com que a gente se conforme com o que está acontecendo. É igual, se você se conforma com o que a Secretaria de Educação manda para você fazer, você não vai mudar nada. Você vai continuar fazendo a mesma coisa de sempre e aquilo vai continuar da mesma maneira. Eu concordo com você, mas eu acho que a nossa opinião é muito importante, porque a gente tem que ter voz. Agora, quando a gente tem só a nossa opinião, também não vale muita coisa, a gente tem que pensar no todo. Tem que ser, você tem que ter a sua própria crítica. Você tem que ter a sua opinião, tem que ter a sua crítica. Agora, quando você com o seu conhecimento, você tem que olhar. Pessoal, olha só, Vamos ouvir. Voltando à questão do Black Bloc, ação direta, o Black Bloc é igual no nosso no Brasil, inclusive ele é totalmente na Europa. E eu sempre acompanho, quando posto, vídeos de ações na Europa e tudo mais. A crise na Grécia, quando teve, os próprios sindicatos dos trabalhadores, eles organizaram o Black Bloc, eles deram dinheiro para fazer armas, etc. E aqui não foi assim. E aqui ao contrário, e aqui eu acho que a chave principal daqui é a acomodação. Você pode ver em qualquer parte da Europa, qualquer mandato, qualquer lei que o governo decreta, a imediatamente se afetar a massa, eles rapidamente se reúnem e atacam. E eles atacam mesmo, eles se enfrentam, eles não têm medo de ser presos, de serem mortos, nem nada, eles vão para a frente de luta. Aí o que acontece? No Brasil eles já perderam o foco.
porque já estão tacando já bancas de jornais que tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles estão ônibus, elevador para o deficiente físico, as lojas eles estão roubando. Uma coisa é você quebrar um vidro de uma loja, outra coisa é você acabar com os copos de uma loja. Isso já é um contraponto. Desculpa te interromper, mas você tem ponto. Isso que está acontecendo de fato na reforma. Porque tem gente T2 de polícia. Isso é uma coisa da direita e da esquerda. Sabe, justamente para tirar o crédito, desculpa, pode falar. Eu ia tocar nesse ponto agora, porque eu até, eu amigo meu, a gente fica debatendo, eu tenho quase certeza que o bloco sendo financiado pelos outros partidos. Porque se você reparar na Europa, quem organiza o Black Bloc é o próprio sindicato e etc. Eles são a autonomia na rua. Só quem organiza os pontos para onde vai, para onde vem, é o próprio Black Bloc. Aqui não. Aqui você vê que eles só atuam em uma parte só, eles não se escondem. Então acaba gerando isso e acaba ocorrendo isso. Não tem a nutrição e esse sindicato acaba se perdendo. Só pegando a tua foto. E no Brasil, eu acho que a questão-chave é a acomodação. A gente não está acostumado a ir para a rua, bater de frente, tomar uma porrada, ser preso, etc. Eu acho que a chave principal é essa, é a acomodação. Acho que os brasileiros esqueceram da onde eles vieram, as lutas que eles traçaram para chegar até a democracia de hoje, até o governo que está hoje. Então, a gente faz serviço social, a gente tem batido muito a questão da alienação realmente. Qual a diferença dos jovens da época, da ditadura, dos jovens para hoje? Quer dizer, as pessoas elas estão muito olhando para si, independente se eu estou bem, estou com o meu emprego, estou legal, por que eu vou lutar? Para que eu vou lutar? Por que eu vou lutar? Então, para mim, tá bom, termine pizza e o governo faça o que quer e continue da forma que está. Desde que não falte o meu. Desde que não falte o meu à mesa. Então, questão, eu acho que também só tirando de onde estudar educação, esse professor de ensino fundamental, é muito difícil, gente, estar em sala de aula. Eu digo pelo ensino fundamental, por quê? O que eu sinto dentro de sala de aula? Pés e mãos atadas. Porque, como ele falou, vem algo escrito, um planejamento, que eu já tentei várias vezes. Arranca as cordas, menina. Desamarra isso. Hoje em dia, você está dentro da tua sala, autonomia pedagógica. Eu nem digo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós tentamos, mas o que está acontecendo no segundo ciclo onde eu atuo? Pessoas estão entrando na sua sala e vendo como está a sua aula. Se você está manda ela entrar e dar aula, vai tomar café. Então, está acontecendo realmente uma opressão em cima do professor. Está sim. Se entrar na minha sala, vai tomar conta. Gente, olha só um momentinho que tem gente querendo falar, mas tem pouco. Terminei. Só a colocação que eu queria. Muito bom. Não, eu sou 2 minutos aqui para você. Posso falar? Não, pode. Não, porque tem algumas coisas que foram faladas aqui que eu acho que não é só a questão da desmobilização, a acomodação, é uma questão que foi apontada aqui, a necessidade. Se fosse a necessidade, por exemplo, ano passado Cabo Frio não pararia para colocar um plano de cargos e salários, se for todo mundo. Esse ano, apenas os professores colocaram a cara a tapa. Vou ser bastante sincero. Ainda cobraram o reajuste em abril que estava previsto e o prefeito passou por cima, devido a uma miríade de coisas. Né? Agora, Agora, outra coisa também é o método como você está se conduzindo. Né? Quando você escuta uma liderança sindical falar, olha, o sindicato está aqui, a culpa é dos professores ou da base que não se mobiliza, conforme eu já escutei uma vez. Ou falar assim, as reuniões do sindicato estão acontecendo, ninguém está participando. Ponto. De um dirigente sindical, é a mesma coisa que você esperar
com Jesus Cristo. Vou ser bastante sincero. Ou seja, é como se o sindicato estivesse lá, no Olimpo dos deuses, e nós, os mortais, devemos estar procurando. Tá? Assim, desse jeito, eu muitas vezes acabo me perguntando se é isso que acaba muitas vezes provocando a desmobilização. Né? Ou quando acontece de eu falar com um dirigente, aparece pelo amor de Deus na escola, aparece lá para que possa estar começando um trabalho. Aí, quando você trabalha, terça, quarta e quinta, e que turno à noite? Mas eu trabalho à noite. Conforme aconteceu quando estava divulgando, até inclusive na minha escola, eu perguntei a realidade lá de São Pedro, e aí chegou, olha, a base tem que participar. Oi? Não, o problema não é nada contra. Vamos dizer que não é nada contra. É que, inclusive, eu tenho algo a favor. Isso é um problema. É a falta de opção. É a falta de opção, vamos dizer assim. E, não, só para colocar, conforme eu coloquei aqui, é uma questão de ponderação, para que a gente possa estar chegando, porque vendo um debate num sábado de sol, lotado, nós discutindo diante de um município, que todo mundo fala que nada acontece, de uma região em que todo mundo fala que nada acontece, você ter pessoas aqui discutindo aqui, eu acho que é um bom começo. Já é uma coisa para que a gente possa estar catalisando alguma coisa. Já é uma coisa para estar catalisando. Eu acho que a gente está procurando um direcionamento do norte aqui para que possa estar orientando a ação. Eu acho isso. Por isso que eu coloquei essas questões. Sim, a gente precisa saber sua opinião sobre essa ditadura da mídia no Brasil. A gente vive esse poder paralelo da mídia, talvez um dos motivos para que não haja mobilização do país é a grande manipulação, a grande alienação que eles propõem. A seu ver, essa democratização da mídia, ela está próxima, ela vai acontecer, e se não, o que depende, o que possamos fazer para que isso aconteça, porque sem quebrar esse monopólio, não existe possibilidade de movimentos grandes e revolucionários no país. A gente tem a mídia ninja, né, que tem ajudado, mas poucos têm acesso, pela internet, mas já é conexão lenta, coisa, né? conexão lenta. Isso, boa conexão. Então, como é que você vê isso? Essa quebra do monopólio, a gente pode esperar, na sua visão, assim, que isso seja para breve ou para longo prazo? É difícil, né? De volta à palestra, eu acho que eu nem teria condição de responder isso de forma bem clara. Talvez eu estudar mais a questão da mídia, das redes sociais, sabe mais do que eu responder. Mas só pegar alguns elementos e tentar já caminhando para o final da intervenção, porque esses interlúdios de debate foram muito bons, é uma dinâmica muito interessante. E até pautaram um pouco aquilo que eu ia falar, que é muito bom também. Mas eu quero dizer o seguinte, a grande resposta para mim tem a ver com o que nós já falamos antes, e é justamente a discussão sobre o governo social, que eu estava cobrando ali um pouquinho no final. Não adianta a gente ter mídia alternativa. Nós tivemos, na época da ação global dos povos, só para fazer um histórico bem breve, o Black Bloc ele surge no contexto da AGT, Ação Global dos Povos. Né? Nós temos aí o mito de fundação, que em 1999, as manifestações contra a reunião da Organização Mundial do Comércio em Seattle, em 1999. Ali que surge o chamado Black Bloc. O que é o Black Bloc? O Black Bloc não é uma organização, ele é um método de ação. Isso é importantíssimo. Por ser um método de ação, ele é composto do Black Bloc com pessoas, pode ser de sindicatos, de partidos, de movimentos estudantis, etc. Né? Então, como método de ação, ele visa comunicar, a partir da ação, a propaganda pelo fato, né? Visa comunicar o quê? Uma intenção. Uma intenção que, em tese, tem por lastro uma necessidade. Certo? Você sofre a ação e reage a ela. No caso do sistema capitalista, nas suas várias mazelas. Certo? Então, nos anos, início dos anos 2000, 2001, 2002, 2003, nós tivemos várias manifestações, até 2004, nós tivemos várias manifestações no Brasil, inclusive,
da chamada AGP, Ação Global dos Povos. E o Black Bloc é presente em todas elas. Só que, curiosamente, o Black Bloc, ele não conseguiu, se é que era a intenção, uma vez que não é uma organização, ele não conseguiu, ou não quis, ou não foi capaz de se destacar como está acontecendo agora. Ele fez parte do processo de forma harmônica, como um elemento a mais, um somatório, e no conjunto fazia diferença. Óbvio, isso não é exatamente igual agora. No caso nosso agora, nós tivemos depois da Ação Global dos Povos, nós tivemos antes, antes do que está acontecendo agora, um movimento de 2, 3 anos atrás, que era o movimento do passe livre, o PL, o movimento do passe livre, essencialmente organizado por estudantes, por entidades estudantis, que criticavam aquilo que você falou, da burocratização de determinadas entidades estudantis, que no lugar de estarem na rua, reivindicando, estavam tentando tomar as entidades, como UBS, AMBS, UNI, ou seja, a entidade estudantil institucionalizada, lembrar que a UNI resgatou agora o terreno, ganhou uma verba volumosíssima para construir lá um prédio, Eles sabem que a UNI hoje está aparelhada com um partido, PCB, todo mundo sabe. Então, os estudantes achavam o seguinte, que o movimento estudantil era uma espécie de antessala de partido. Ou seja, se eu aprendo a combater as outras correntes, que são os partidos, e eu triunfo, eu mostro que eu sou um quadro. Uma vaidade, Eu sou um quadro. Quadro que posso ingressar no partido, inclusive com cacife. Gente, o que é o Lidberg faria? Quando é que ele surgiu? O movimento que era fundado na rua, foi isso? Não é? Eu estou citando o Lidberg faria porque, para mim, é a caricatura. Não quer dizer que todo mundo que é estudantil se tornará o Lidberg faria. Nem todo mundo está no sindicato para virar Lula. Exatamente. Eu quero dizer o seguinte, aí é que eu faço a discussão. O movimento estudantil, para mim, já há muito tempo, tem a convicção de um movimento estudantil consequente, que luta contra a burocracia, que luta contra todo esse estado de coisas aí que nós estamos discutindo, poliburocratizar, anos, etc. Que o movimento estudantil consequente, para mim, tinha que se unir aos movimentos sociais. Como o MBL está fazendo agora. Tem que ir para a favela. E qual é a demanda? Ou será que não tem estudante favelado? Agora tem que cortar na própria carne. O estudante de classe média vai ter que entender que a luta estudantil, embora ela seja polifascista, polifascista, ela não tem um corte definido, que estudante não é classe, é condição, essa discussão aí a gente vai se perder nela, e nem eu estou gabaritado para desenvolvê-la da forma profunda como deve ser. Eu acho que a questão é a seguinte: os estudantes têm que se unir aos movimentos sociais que estão em luta, da mesma forma que